Fala, Trailblazers. Tudo bem? Mais um episódio muito bacana. Vamos começar a falar aqui de um tema que é totalmente novo, nunca trouxemos. Então fica ligado, porque você vai aprender coisa nova hoje, tenha certeza. E para isso a gente trouxe um cara mega especialista no assunto. Hoje, eu, Thiago Schmitz, junto com meu amigo Guilherme Monteiro. Fala, Trailblazers, tudo certinho por aí? Vamos nós aí em mais uma jornada, né? Vamos tocar essa bagunça por aqui. Claro, nos bastidores a gente tem lá o Bruno Passos, a Rafa, né, que é a nossa Fafá querida, que faz todas essas edições maravilhosas aí para vocês, e o Felipe Moreno, excepcionalmente hoje também, nos bastidores. Mas antes da gente falar desse assunto super bacana, você já conhece a InnoLevels? A empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. InnoLevels, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. E o nosso convidado de hoje é o Santiago Gondelman. Falei certo? Perfeito. Boa noite. Santiago, seja bem-vindo. Santiago, atualmente, ele é Principal Solution Engineer de Service Cloud lá na Salesforce. Possui MBA em Administração e Gestão de Negócios. Possui 6 certificações Salesforce, dentre elas, aí vou citar aqui, mas se eu errar, você me corrige. Admin, Advanced Admin, Plataforma App Builder, Service Cloud, Experience Cloud Consultant e, claro, Field Service, que é o nosso tema de hoje. Então, fique à vontade, Santiago, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. E, claro, todo episódio nosso, o convidado traz uma música aí para os nossos ouvintes. Que música você quer trazer para a gente hoje, Santiago? Bom, devido ao assunto, eu escolhi a Road Tripping dos Red Hot Chili Peppers, para a gente viajar um pouquinho. Ótima música, e essa música vocês vão encontrar lá na nossa playlist no Spotify. A gente vai deixar o linkzinho aqui para vocês, vai encontrar essas e a dos nossos demais convidados também lá. Vai conferir, que é bem bacana essa playlist, hein? E também a gente pede aí uma frase que tenha te impactado ou que você usa como norte. O que você deixaria aí como uma frase de impacto para os nossos ouvintes? Uma frase que eu gosto de usar é a seguinte: eu adoro ligar para a central de atendimento. E essa é uma frase que foi dita por ninguém em nenhum momento. Acho que vale como reflexão para quando a gente está desenhando uma solução de atendimento ou pensando como encantar o cliente, levar isso em consideração nas nossas propostas. Muito bom, verdade. E antes da gente entrar no assunto, é um desafio para você administrar sua força de vendas, interagir com seus clientes pelo WhatsApp? Conheça o Whatsley, parceiro oficial da Salesforce, que conecta o CRM com o WhatsApp. A Whatsley já ajuda empresas como a XP e a Volkswagen a ter visibilidade e inteligência sobre o canal favorito dos vendedores, aumentar a sua produtividade e, claro, melhorar a experiência do seu cliente. Acesse nosso site e saiba como. www.whatsley.com. Santiago, vamos lá. Não vamos entrar ainda em field service. Conta um pouquinho da sua carreira para a gente entender aqui, todo mundo te conhecer melhor. Como é que foi aí sua formação? Como você chegou na Salesforce? Conta para a gente. Legal. Enquanto estava fazendo a faculdade, eu achava que eu queria ir para um cargo mais acadêmico. Aí, dentro da faculdade, tinha que fazer o estágio, né? Eu estudei engenharia. E aí entrei na Avaya, que é uma empresa voltada a contact centers, né? Muito engajamento com call centers. E aí começou a minha carreira como estagiário e depois evoluindo para a parte de pré-vendas, desenhando soluções de atendimento. Isso já foi lá em 2006. E aí, claro, quando a gente fala de soluções de engajamento, com o passar do tempo, o Salesforce no Brasil, principalmente, né, começou a crescer muito e é uma empresa, todas as outras empresas também estavam
olhando, né, na hora que a gente faz um desenho de uma solução, e aí em 2017 eu entrei no time para apoiar com as soluções de Service Cloud, principalmente aqui no Brasil. Pelo sotaque, vocês perceberam que eu não sou brasileiro, mas eu vou me esforçar aqui para fazer uma pronúncia correta. Santi, você fala melhor português do que eu falo espanhol, então tá tudo certo aqui. Perfeito. Vou te dizer que você engana muito bem todo mundo aqui, né? Mas você é de onde? Conta pra gente. Eu sou de Buenos Aires. Já morei também um tempinho, uns 12 anos em Montevideo, no Uruguai. Bueníssimo. Já muito churrasco aqui brasileiro, já está acostumado, ainda sente falta lá da parrilha? Parrilha, né? Eu sinto falta, Mas me acostumei com o churrasco brasileiro, tá? Tá certo. Ô, Santi, eu já conheço você de outros carnavais, até mesmo de antes de trabalhar no Salesforce, já tive oportunidade de assistir algumas palestras suas sobre Field Service na Trailblazer Community de São Paulo, mas conta pra gente, como foi esse primeiro contato com Salesforce, né? Como foi a sua bagagem anterior? Você comentou um pouquinho que trabalhou na Avaya, né? Como que foi essa primeira conexão com Salesforce, até mesmo antes de trabalhar na Salesforce? Legal. Eu comecei como usuário, então em 2011 a Avaya implementou o Salesforce mundialmente, e aí a gente criava casos, acompanhava oportunidades, usava o Chatter muito para engajamento com times de produto, com marketing, então era um uso bem intensivo, até os parceiros também usavam o Salesforce para fazer o engajamento com o cliente, abrir demandas, e a gente acompanhava os projetos por lá. Então, essa foi a minha primeira experiência e, bom, depois, claro, entrando na Salesforce, mas um pouquinho antes também, a Avaya tinha lançado o conector com o Salesforce, então, grande parte do meu dia era, junto com os times, mostrando as integrações, fazendo demonstrações de como o CTI traz os dados e fazia o pop-up na tela do atendente com toda a parte de telefonia. Sandy, Field Service, nosso tema tão esperado. O que é? Onde vive? Quem são? Conta pra gente o que é Field Service. Legal. Eu gosto de posicionar o Field Service como um dos canais da nossa nuvem de Customer Engagement, né, de engajamento, que é a nuvem de Service Cloud. Então, quando a gente pensa em Service Cloud, a gente tem os canais mais tradicionais, como telefonia, e-mail, chat, WhatsApp, mas existe um canal que também é super relevante, que é o cara a cara com o cliente, né? Então, muitas empresas têm os técnicos que trabalham em casa e a gente também tem os técnicos que trabalham em campo. Então, o Field Service é a solução que ajuda a orquestrar, organizar o dia a dia dessa operação de técnicos que precisam visitar o cliente, que precisam estar na rua, entregando esse tipo de serviços. Então, ele é um complemento à nossa nuvem de atendimento para realmente ter essa visão 360, não só nos canais digitais, mas também complementando agora com o modelo cara a cara, um atendimento ao campo. O Santi, ela foi uma nuvem criada pela Salesforce ou foi adquirida e depois, consequentemente, evoluída com a aquisição? Legal. O lançamento, a primeira versão, ela foi em 2016, e aí a Salesforce decidiu desenvolver uma solução, porém, alguns componentes, talvez o coração do Field Service, que é a parte de otimização, a gente já começou na parceria nessa época com a Click Software. Então, nós usamos o motor da Click Software para essa parte de roteirização e o restante da solução foi o desenvolvimento da própria Salesforce em cima da plataforma, junto com o Service Cloud. Eu tenho uma pergunta, até uma curiosidade. A certificação de Field Service, ela coloca Field Service Lightning. Existia ou existe versão do Field Service Pro Classic? Legal. A gente teve um rebranding recente, né? Agora o produto chama Field Service, né? Não tem mais o Lightning dentro do modelo, mas os componentes principais eles foram desenvolvidos em cima do Lightning. Então, hoje, o cliente, claro, pode ter modelo em Classic, mas esses usuários do Field Service precisam estar em Lightning. Legal. E existe alguma indústria que o Field se encaixe melhor? Uma ótima pergunta. Quando olhava Field Service, sempre pensava num capacete, né? Esse aqui é o modelo do técnico que vai lá
e ajuda. E hoje a Salesforce, ela te trouxe uma visão um pouquinho diferente, né? A gente tem as empresas que o atendimento ao campo é missão crítica, e aí a gente pensa no serviço de energia, distribuição de água, a internet, hoje todo mundo trabalhando de casa, né? Se ficou sem internet, é um serviço crítico. E a gente tem os serviços onde as empresas estão buscando muito mais atendimento ao cliente, né? Um modelo customer-centric. Então, hoje não tem uma indústria específica, inclusive os nossos clientes e a distribuição desse produto ele está bem igualitária entre diversas indústrias. E aí, cara, as principais, a parte de telecom, a parte de energia, distribuição, mas também a gente tem muitos clientes na área de saúde, na área de manufatura e varejo. Bacana, Ô, bacana. Santi, e deixa eu fazer uma pergunta. Sou um cliente que já trabalha com Service Cloud. Em média, eu sei que isso pode variar da indústria, pode variar também do tamanho da operação, mas quanto tempo médio demora para um projeto de field service ser implementado? Essa é uma pergunta um pouco mais difícil de responder, mas Pegadinha, né? Mas assim, vamos pensar, obviamente, nativão, sem. Num cenário mais out of the claro, box, né? Não vamos pensar um cenário aí, começando com MVP, né? Saindo do Service Cloud, migrando para o atendimento em campo, considerando o mais nativo possível, considerando ainda o MVP aquilo que traz mais valor de imediato. Quanto tempo médio? Assim, sem comprometer, né? Nada aqui, é mais para os ouvintes terem ideia mesmo de questão de complexidade no cenário que eu preciso agregar valor mais rápido. bacana. A gente conseguiu já alguns pilotos de 3 semanas entregar um MVP na ponta com o técnico, já conseguindo ter essa visão 360 no dispositivo móvel e o time conseguir distribuir as ordens de serviço, né? Que, claro, por começar talvez em uma prova de serviço, isso veio de outras plataformas, né? Então requer um pouco de integração nesse primeiro estágio, mas depois, se for 100% Salesforce, eu acredito que até um pouco menos a gente consegue também ter um primeiro MVP. Uma das características do field service, talvez comparando com outros produtos, né, é que cada indústria, cada cliente tem regras muito específicas. Então, o legal da plataforma é, pelo fato de ser tão flexível, a gente consegue entregar esse tipo de funcionalidades, mas algumas, claro, requerem um pouco mais de tempo para conseguir configurar e administrar tudo isso no dia a dia da operação. Ô Santi, falando de algumas nuvens, por exemplo, Financial Cloud, que traz um modelo da indústria bem amplo, né? E isso acaba aumentando a modelagem de dados da plataforma. A modelagem do Field Service, agregando ao modelo de dados de Sales e Service, ela é muito extensiva, falando em quantidades de objetos ali, número de componentes disponibilizados, como que é isso? Ela tem um modelo que alavanca os objetos estándar da plataforma, né, como a ordem de serviço, o service appointment e o tipo de recurso. Então, esse foi um modelo que, inclusive, a Salesforce está expandindo para outras soluções. A gente vai lançar agora, no nosso próximo release, né, uma solução de Workforce Engagement, que utiliza também parte desses objetos que foram dentro da plataforma de Field Service, né, fazeram parte do pacote, e a gente está estendendo isso para outras soluções. Então, é um modelo que já tem alguns objetos prontos, mas que também permite a inclusão de objetos customizados para atender outras regras de negócio. Bacana. Bom, eu tenho muitas perguntas para fazer ainda, mas vou pedir para o pessoal segurar para o próximo bloco, que a gente vai voltar com muita coisa sobre Field Service. E, aliás, quem ficar hoje até o final com a gente vai descobrir, o Santiago vai trazer aqui para a gente também uma dúvida que já existe há anos aí e até hoje não foi esclarecido. Quem é melhor, Maradona ou Pelé? Ele vai trazer hoje aqui a resposta para vocês, mas tem que ir até o final, hein? Fica com a gente. A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels.
Estamos de volta nesse segundo bloco aqui com mais informação para você sobre Field Service. E para começar, já vamos logo na sinuca de bico aqui para o Santiago. Santiago, existe algum aplicativo específico para a utilização do Field Service? Ótima pergunta. Quando a gente lançou o produto, a solução ainda não tinha um app específico para os técnicos, mas a Salesforce viu a necessidade de criar um aplicativo diferente do Salesforce Mobile, ou Salesforce One, como era chamado antigamente, né? Para um cenário de um aplicativo que seja offline, logo de cara, digamos assim. Então, criou um aplicativo novo, está disponível nas lojas tanto para iOS como para Android, que tem essa funcionalidade, permite ao técnico de campo trabalhar, mesmo que ele não tenha conexão com a internet, o que é um caso de uso bastante comum nos cenários de atendimento ao campo, seja porque está mexendo em equipamentos em áreas restritas, ou não tem conexão, ou até em cenários um pouco remotos. Ele consegue popular as informações, trazer, carregar arquivos, subir imagens, fazer tudo o que ele precisa fazer para entregar essa ordem de serviço, e assim que ele tiver conexão, todos esses dados são atualizados na plataforma. Fantástico. Esse é um grande problema que sempre teve, né, com o Salesforce One, né? E muito boa solução. Ô Santi, você pode explicar um pouquinho para nós como que funciona a questão de licenciamento do Field Service, se ele tem diferentes versões, se de fato eu preciso de ter o Service Cloud contratado para ter Field Service? Eu sei que a certificação de Field Service você tem como pré-requisito, né, Service Cloud. Traduzindo isso para licença também é obrigatório? Como que isso funciona? Boa. O Field Service, ele segue a filosofia da Salesforce, né, de licenciar por personas. Então, dentro do atendimento, de uma solução de atendimento de campo, a gente tem algumas personas. Uma delas é o atendente que vai receber essa ordem de serviços, né? Então, um cenário no call center, o cliente vai ligar, e esse é um usuário que precisa registrar essa demanda, ou até alavancando as soluções de digital engagement do Salesforce, poderia ser talvez a partir de um bot no WhatsApp, ou a partir de um canal de chat, mas o usuário ele recebe, então, essa solicitação. Esse é um usuário de Service Cloud. A gente tem duas figuras muito específicas dentro do Field Service, que é o dispatcher, né, o despachante, que é o responsável por orquestrar tudo que está acontecendo com o atendimento de campo com o seu próprio time. Então, ele vê as agendas de todos os técnicos que estão dentro do time dele, que tipo de operações ele está executando, e ele consegue também, no dia a dia, realizar mudanças que são comuns, né? Então, o técnico ele pode ter um problema no carro dele, e isso vai impactar outras agendas, então, como realocar esses recursos, quais priorizar, eventualmente existem ordens de serviço que são urgentes, então todo o roteiro que foi criado, ele pode ser alterado, e o dispatch ele tem essa função de manter o dia a dia funcionando. Então, esse é um tipo de licenciamento. A outra figura é o técnico de campo, que ele pode ser da própria empresa ou ele pode ser um terceiro, chamamos de contractor dentro do modelo de licenciamento. Então, essas são as duas licenças básicas do Field Service, o dispatcher e o atendente de campo, que ele pode ser um próprio funcionário da empresa ou ele pode ser um parceiro usando o modelo de contrato. E a gente precisa ter pelo menos uma licença de Service Cloud na org, né, dentro da instância Salesforce, para trazer todos os objetos que a plataforma utiliza. Então, existe também uma licença que é chamada de Field Service Plus, que ela traz não só o Service Cloud, mas também uma licença de dispatcher para trazer todo o modelo dentro da org, caso o cliente não tenha Service Cloud, por exemplo. A gente pode falar em novidades, mas um dos lançamentos também, agora no próximo release, é o Appointment Assistant, onde a gente vai conseguir entregar mais uma funcionalidade para o cliente final, que é acompanhar em tempo real onde o técnico está na hora de prestar um serviço. Então, isso é uma solução nova, é um add-on dentro do Field Service que permite que o cliente consiga acompanhar, e aí, claro, respeitando a privacidade do técnico também. Então, a Salesforce optou por um modelo, tem parceria com Google e com Apple, de entender qual era a melhor forma de manter a privacidade do técnico, ao mesmo tempo que o cliente consiga entender onde esse técnico está na região. Então, ele consegue acompanhar no mapa uma região aproximada de onde esse técnico está, para ele conseguir se preparar e
validar que todos os cuidados também estão sendo tomados, agora pensando na época de pandemia. Fresquinha, né? Notícia fresca, hein? Vai sair na É. próxima release. Ô Santi, até emendando, quando você fala de dispatchers e fala de contractors, e a gente traduzindo um pouquinho para a solução de Service Cloud, que a gente tem o Omnichannel, você até fez um comentário, né, do Digital Engagement, né, que você também pode subsidiar essa distribuição de trabalho em campo através das nossas soluções de engajamento. Existe integração de Field Service com o Omnichannel do Service Cloud, para onde eu posso fazer essas distribuições de workload de trabalho em campo para os agentes? Como que funciona isso? Tem essa possibilidade? Ótimo, ótimo. Eu acho que um dos principais diferenciais quando a gente olha para a solução de Field Service, e não é diferente das outras soluções da Salesforce, é a plataforma. Então, por ser um produto desenvolvido dentro da plataforma, ele já está integrado com todo o modelo de dados e todos os canais de engajamento. Então, a gente consegue hoje, dentro do Einstein Bot, que pode estar rodando no WhatsApp ou rodando no chat, entender quais são os horários ou quais são as disponibilidades que o time oferece de campo, trazer esses horários para o cliente escolher qual é o melhor horário para ele, e essa ordem de serviço ela é criada dentro da plataforma. E aí a gente pode depois, seguindo as regras de negócio, né? Então, se eu combinei num período, ou se eu combinei num horário mais restrito, entender qual o técnico que vai realmente realizar essa ordem de serviço. Inclusive, pensando na visão 360, a gente também tem a opção de considerar, por exemplo, se o técnico, o último técnico que prestou serviço, ou o técnico que teve uma nota positiva no final de uma experiência com o cliente, ser um dos principais recursos a serem considerados na hora de atribuir uma nova demanda. Então, sempre pensando o cliente no centro, como a gente oferece essa melhor experiência, e tudo isso, de novo, nativo dentro da plataforma, sem uma linha de código. Santiago, assim, a gente falou sobre o aplicativo em si do Field Service, né? Mas quem está desenvolvendo em cima de Field Service em si, tem alguma loja de aplicativos voltada para isso? A gente tem o App Exchange, né, onde diversos parceiros têm soluções prontas para já integradas com Field Service. Então, desde um modelo de checklist para ajudar o técnico na ponta a completar uma ordem de serviços, até uma tratativa de documentos também. Então, tem algumas soluções na App Exchange que nos ajudam a complementar a solução de Field Service. Além disso, o Field Service também tem um piloto que a gente está rodando agora para estender algumas funcionalidades do aplicativo e conseguir customizar alguns componentes dentro do próprio aplicativo. O Santi, e como que funciona a questão de release para o Field Service? Acompanha as 3 releases anuais também, assim como as demais nuvens? No começo, a gente teve um modelo muito acelerado, então tínhamos até mais do que 3 releases por ano. Agora, ele acompanha as versões da própria plataforma. Em contrapartida, a gente também tem, dentro da oferta, né, ela está crescendo. Então, além a gente comentou aqui do Appointment Assistance, a gente trouxe outros recursos que também acompanham a versão, e existem versões intermediárias. Então, um dos novos recursos junto da oferta de Field Service é o Visual Remote Assistant, ou VRA. É uma solução que permite fazer o engajamento através de uma vídeo. Então, em alguns cenários onde, eventualmente, as empresas conseguem até evitar de deslocar um técnico, o próprio operador que está interagindo com o cliente, a partir de uma sessão de vídeo no dispositivo móvel do cliente, já consegue ver, consegue entender qual é o problema e, eventualmente, até fazer uma análise e resolver o problema sem ter que deslocar um técnico. Então, esse é um add-on dentro da nuvem de Service Cloud, também se aplica para o Field Service, e esse é um desenvolvimento em parceria com outra empresa, e aí a gente tem algumas versões a mais do que as 3 que a Salesforce já oferece. E qual a diferença ali entre o Field Service e agora, né, se chama Salesforce Maps, era o Map Anything, né? Ali é possível, qual que é possível acompanhar o trabalho em tempo real? Eles se complementam, é integrado? Como é que funciona isso? Legal, essa é uma pergunta também que, quando a gente recebeu as 2 empresas, né, vindo junto com
o Salesforce Maps e também a parte do Click Software, muito comum. Eu gosto de simplificar um pouco o caso de uso, e acho que é a forma mais fácil de separar as soluções. O Salesforce Maps ele está muito mais voltado no cenário de vendas, né, onde eu vou entender aqui, eu tenho um território, eu tenho vendedores que fazem parte desse território, e eu preciso definir essas visitas aos clientes e vou criar um roteiro para isso. No modelo de field service, ele está muito mais orientado a um atendimento, onde eu tenho que levar em consideração não só o território, onde eu tenho a distribuição dos meus técnicos, mas também qual é o skill necessário para resolver um determinado problema. E aí eu posso ter uma combinação de todo esse modelo para realmente conseguir entender dentro da plataforma qual é o melhor recurso. Inclusive, no modelo de field service, pode ser não somente um recurso, mas um grupo de recursos, dependendo do tipo de operação. Então, o field service ele tem esse motor de otimização que olha não só o território, mas também uma série de outros atributos, como skills, como qual tipo de trabalho, qual a extensão desse tipo de trabalho que eu preciso ter para fazer essa entrega, essa distribuição de trabalho. Ô Santi, quais são os principais indicadores que uma empresa que implementou Field Service, ela geralmente acompanha, né? TMA, tempo médio de atendimento, TMO, é muito casado com a operação de service em si, ou tem alguns indicadores específicos, diferentemente de um atendimento de call center, por exemplo? Ele tem algumas métricas adicionais ao call center, porque a gente viu em projetos, e uma das principais são as revisitas, né? Então, isso acontece dependendo do tipo de indústria, é uma demanda comum, onde, dada a disponibilidade que foi permitida ou que foi combinada com o cliente, às vezes ele não está, ou acontece algum problema durante o dia ou durante o deslocamento, e essa visita não acontece. Então, essa é uma métrica super importante nesse tipo de soluções, além de também entender qual o tempo percorrido, qual o tempo gasto em deslocamento por esses técnicos, e poder comparar quantas horas de serviço um técnico entregou versus o tempo que ele gastou nos deslocamentos. A gente tem operações onde o deslocamento ele é considerável, e aí o mesmo técnico ele acaba produzindo número de horas de serviço, um número menor. Isso não significa que ele seja menos produtivo, mas a gente leva em consideração esses dois atributos para entender como está a performance do time e, eventualmente, o planejamento e entender onde estão as demandas e conseguir alocar técnicos que, numa região específica, num território específico, existe uma demanda maior e a gente precisa distribuir isso de uma forma diferente. Então, até uma das funcionalidades que a plataforma também oferece na hora que a gente desenha um modelo de otimização, de roteirização, trazer esses analytics, esses insights de como que a minha operação vai ficar. Então, ajustando algum desses parâmetros, como, por exemplo, a priorização por atendimento a alguns clientes versus outros, a gente pode ter performances diferentes. Então, olha, esse tipo de modelo ali me traz, dentro da minha distribuição, um deslocamento total de todos os técnicos de 200 quilômetros e eu consigo atender 15 horas de serviço. Se eu aplicar um modelo diferente dentro dos meus parâmetros como rede de negócio, eu vou conseguir 250 quilômetros de deslocamento, mas eu consigo atender mais horas de serviço. Então, são parâmetros que o time consegue criar um modelo, trazer essa carga, otimizar e depois entender qual é o melhor para seguir dentro dessa operação. E tudo isso é super dinâmico no dia a dia, porque coisas acontecem e a operação precisa estar pronta para atender essas demandas. Adicionalmente ao controle de distribuição, né, de trabalho em campo em si, você já vivenciou em algum projeto ou a própria solução de field service entrega alguma coisa voltada a cálculo de custo dessa operação do trabalho em campo? É muito comum as empresas tentarem também cruzar esses indicadores com algum controle de custo para gerar também um ROI aí sobre investimento? Também, isso, como a plataforma permite estender o modelo, né, a partir de objetos customizados, a gente tem cálculo, sim, não só de custo, por exemplo, em relação a quantos km foram percorridos, isso traz um custo em gasolina, ou, enfim, e também o quanto que o carro acaba trazendo também de custo no modelo de deslocamento,
mas também entender, por exemplo, o modelo de sustentabilidade, quanto que a empresa conseguiu economizar, por exemplo, versus um modelo de distribuição diferente. Então, também existe esse tipo de métricas dentro da plataforma. E o nosso Analytics, ele já traz alguns desses relatórios prontos, e aí outros podem ser também complementares. E tem alguma integração do Einstein com o Field Service, tanto para a parte de analytics, quanto para a parte de campo mesmo ali, né? Do que o Field Service se propõe a executar no dia a dia. Legal. Sim, a gente tem várias, eu vejo assim, na jornada inteira do Field Service, né, desde a parte de engajamento, a partir do Einstein Bot, ajudando aí na interação de forma automática, o cliente se autosservindo e agendando um horário. A gente também tem a parte de, dentro do atendimento, do Einstein Recommendation Builder, para, dependendo da ordem de serviço, quais são os produtos que, eventualmente, eu tenho que colocar para o cliente adquirir e resolver esse determinado problema. Então, isso também é um componente novo. E na ponta, a gente também tem o Einstein Vision, que poderia ajudar o técnico a entender um determinado problema e trazer uma solução, trazer um modelo de guidance, né, de orientação, para resolver essa determinada demanda. Ô, Santi, e em relação a contratos, é muito comum que o técnico em campo, né, por exemplo, ele veio instalar um dispositivo na minha residência, e a instalação desse novo asset gera, por exemplo, uma prorrogação de contrato. Existe alguma integração com uma solução, por exemplo, como o DocSign, que na hora do meu atendimento em campo, ao mesmo tempo, o cliente já está assinando o contrato, e isso já está virando assetização no ambiente, já está virando renovação de contrato, alguma coisa nesse sentido? A gente tem a integração, de novo, por estar na plataforma, né, essas informações, algumas são nativas, mas na parte, inclusive, de assinatura, né, o próprio aplicativo, ele dá a opção do cliente fazer uma assinatura digital de que a ordem de serviço ela foi completada e quais foram as fases, né, que o técnico entregou. A gente também tem, isso é uma das novas soluções, em parceria com a ServiceMax, toda a gestão do ativo, do asset. Então, a solução de Asset 360, ela complementa a oferta de Field Service, e a gente também tem, então, esse tipo de gestão que por trás está acoplado com novos contratos, extensão de garantia, e como fazer esse tratamento, até engajando com a área de vendas para trazer essa solução fim a fim. E no caso, a gente falou aí um bocado do uso em si, né? E até falou de algumas parceiras que desenvolveram ali bastante coisa ali para o Field Service. Mas em relação ao mercado, como é que fica? Existem outros players ali fazendo alguma coisa semelhante ao Field Service, ou ele está navegando sozinho ali? Existem outras soluções, daí na minha visão, elas são soluções talvez mais de nicho, só focadas em resolver a demanda ou a necessidade do atendimento de campo. A solução da Salesforce, por estar dentro da plataforma, ela traz o modelo fim a fim. Então, não é o Field Service o ponto principal, e sim trazer essa experiência para o cliente, com o cliente no centro. Então, quando nós falamos de numa única plataforma, ter um atendimento, seja no canal digital, seja no canal um pouco mais tradicional, o dispatcher já entender toda essa visão do cliente e depois isso ir para o campo, trazer tudo isso dentro de uma única plataforma, dentro de uma única visão, eu não conheço uma outra solução que consiga fazer toda essa jornada fim a fim, como a Salesforce faz. É interessante isso que você falou, porque eu vejo também muito no mercado, assim, aí o cara tem um pedacinho num sistema, outro em outro, e aí quando vai ver, ele tem um front-endzinho ali, né? E o Alt Tab, né, Ti, aumenta o tempo médio da operação também, porque você fica nesse Alt Tab entre sistemas aí, o cara tem que navegar ali com 5, 6 telas diferentes, uma para fazer o atendimento, uma para gerenciar o trabalho em campo, uma para fazer relatório, uma para fazer não sei o que. A hora que você vai ver, o cara, igual você falou, parece o Frankenstein mesmo, cheio de mãozinha. Aí, no fim das contas, o cara não consegue ter essa visão 360 do todo, ele precisa, aí obrigatoriamente precisa de uma ferramenta de inteligência que comporte dados de tudo que é canto para poder gerar um reporte também fora de ferramenta, muitas vezes, né? Então, é muita dispersão, né, sistêmica no geral, né?
Santi, agora em relação a quando você instala o pacote gerenciado do Field Service no ambiente, ele disponibiliza componentes para você utilizar, por exemplo, em flows, então eu customizar fluxos específicos que, através do pacote gerenciado, tem uma extensão ali, ou de ações, ou de componentes de tela, que eu consigo estender essa jornada, ou até mesmo classes úteis que eu consigo utilizar para estender, por exemplo, via Apex, ou outra necessidade com componentes LWC, por exemplo, essa jornada do Field Service, ele traz alguma coisa de biblioteca útil para que também, se as pessoas quiserem estender não somente o modelo de dados, mas o que a gente oferece de framework dentro da plataforma para ele ainda alavancar ainda mais a operação. Legal. Acho que se a parte de flows se eu tivesse que escolher o melhor produto dentro da nuvem de Service Cloud ou Salesforce no geral, para mim é o Flow. Eu sou apaixonado por esse modelo. Somos E dois. aí, dentro dessa extensão, a Salesforce ela criou um tipo específico, né, que é o modelo de Field Service. Então, quando você cria um Flow, existe um tipo para Field Service, e aí, de novo, pensando no modelo de atendimento no dispositivo móvel, que tem que ser offline, então são funcionalidades um pouco diferentes. E esse pacote ele traz esse modelo para você conseguir criar esses flows que vão funcionar mesmo estando offline na ponta com o técnico. E a gente está em piloto também na parte de LWC, né, para customizar essa interface. Então, o flow já está disponível e a gente vai expandir ainda mais os recursos através desse piloto de LWC no dispositivo móvel. O Santi, é comum ter uso de Field Service com Communities, nossa nuvem de experiência, Experience Cloud? Tem alguns casos de uso que você já vivenciou ou não é um fato comum que eu preciso disponibilizar, por exemplo, um dispatcher e o acesso dele talvez seja dentro da comunidade e aí eu preciso usar os assets que o Field Service me disponibiliza? Ou estou falando besteira aqui? Não, bacana. A gente fala um pouquinho do add-on de Field Service, né, pensando em contractor, se é um técnico terceiro ou não. O que está por trás disso aí são as comunidades. Então, dependendo do tipo de licenciamento, a gente tem um contractor standard e o contractor plus. O plus, ele está baseado no Partners Community e ele traz essa visão de dispatcher para, eventualmente, o parceiro que vai ser responsável por gerenciar seus próprios recursos e entregar essas ordens de serviço. Então, tudo isso está rodando hoje dentro de uma comunidade, ou se for um modelo de, eventualmente, o dispatcher ele é da empresa, mas o técnico ele é terceiro, esse usuário terceiro ele é um usuário de Customer Community. Legal, muito legal, não sabia. Bacana. Bombardeamos aqui o Santiago, mas não acabou, hein? No próximo bloco ele vai trazer várias dicas aí de certificação, como estudar. Fica ligado que vão vir muitas dicas de ouro. E se você não tem ainda uma camisa da SalesCast, uma bacana como a do Gui, como a minha aqui, entra lá na nossa lojinha lá e garanta a sua, tá? Aproveite as promoções lá, que o Bruno fez um monte lá, né? Deixou a promoção para vocês lá, então aproveite porque está esgotando. Fica com a gente. Estamos de volta aqui e vamos já começar pela o que eu acho uma das mais interessantes. Santiago, como o mercado enxerga os profissionais de Field Service? Mercado. Eu vejo isso como uma extensão do Service Cloud, então isso faz parte do projeto, né? Quando a gente pensa na empresa, que tipo de perfil a gente precisa, é uma extensão do Service Cloud, então é super importante conhecer esse modelo, e o Field Service ele entra, né, como um canal para toda essa parte de engajamento. E aí, quando a gente olha as empresas, muitas delas, às vezes, faziam essa gestão dentro de um Excel, que são os recursos que eles acabavam trazendo. Então, existe uma experiência rica também nesses usuários que fazem todo esse modelo de otimização um pouco mais caseiro, um pouco mais manual, trazer também esse conhecimento e conseguir realmente agora com ferramentas como o Field Service trazer automação e otimização e alavancar esse tipo de operações. Então, é uma necessidade em várias empresas de conhecer realmente quais benefícios e como otimizar a solução baseada nas regras de negócio que a plataforma oferece.
Ô, Santi, só para não deixar nosso ouvinte aí com um desejo ardio de saber alguns casos de uso aí do mercado, se você puder, claro, também, né? Talvez não possa divulgar o nome da empresa, mas divulgar pelo menos indústria, segmento, você consegue mencionar alguns casos de uso aí que implementaram field service com sucesso aqui, ou América Latina, ou até mesmo no Brasil? Tá? A gente teve um caso, participou do Salesforce Live, foi a Copagaz, então eles contaram um pouquinho de como eles implementaram a nuvem de vendas, sales, depois atendimento e expandindo isso para o field service. Então, ajudando também nesse momento de pandemia, né, que os usuários consigam ter fornecimento de gás, então, super relevante ali, e conseguiram orquestrar todo esse processo. E eu trabalhei em outros também, talvez não é o que a gente pensa como top of mind, né, que é esse modelo de missão crítica, com os casos bem diferentes. Então, um deles foi na área de saúde, onde o técnico ele estava apoiando as cirurgias. Então, a empresa ela tem constrói equipamentos médicos e dispositivos que são necessários numa cirurgia. Esse técnico ele tem que acompanhar os cirurgiões durante uma operação. E um outro caso também bem diferente na indústria de manufatura e serviços, né, foi uma empresa que fornece dispositivos que a gente utiliza aí como sabonete líquidos e outro tipo de produtos, distribuir isso em alguns lugares bem diferentes, né? Então, um deles é um hospital, você pode imaginar que tem 200, 300, 400 dispositivos e o técnico ele precisa validar que está tudo funcionando, eventualmente fazer a recarga. Então, são casos que não são, talvez, os mais tradicionais de field service, mas que a solução consegue estender dentro da plataforma. O mais recente que a gente teve o lançamento dos Estados Unidos foi a Peloton, que também eles fazem equipamentos de ginástica, né? Agora todo mundo de casa acaba adquirindo esse tipo de produtos, né? Como esteiras, bicicletas, e eles também estão usando Field Service para ajudar os clientes, se eventualmente tiver algum problema, a fazer esse tipo de atendimento, e também utilizam solução de vídeo que a gente comentou, Visual Remote Assistant, para até remotamente dar um suporte, entender qual é o produto e resolver o problema do cliente. Santi, equipamento de ginástica não adquiri não, mas alguns quilinhos a mais eu posso te garantir que já tá tudo certo, viu? Olha, também. E que dica de ouro você deixa aí para os nossos trailblazers aí para se especializar em field service? O time de CSG dos Estados Unidos, eles fazem um call semanalmente de 2 horas para tirar dúvidas. É super bacana. Eu já participei várias vezes. É uma troca super rica de conhecimentos, de experiências, de ideias. Então, depois a gente deixa o link aqui. Eu recomendo entrar dentro desse grupo. Isso é público, Santi? É público. A gente tem para clientes e para parceiros. São dois diferentes. Que legal, não sabia também, muito bacana. Isso tem para outros produtos ou é só para field service que você conhece? A gente começou no Field Service, do que eu conheço. A gente está estendendo também ele para Digital Engagement e Service Cloud Voice. Legal, muito legal. Ô, Santi, existem módulos do Trailhead para field service, existem super badges que os nossos ouvintes que estão começando aí nessa jornada e querem dar um passo maior em relação ao Service Cloud, existem um programa de capacitação específico para field service? A gente tem no Trailhead, né, todos os módulos estão detalhamento de como funciona cada uma das features, né, que a gente acabou abordando, as personas, o modelo de licenciamento e a integração, claro, com a nuvem de atendimento. Então, dentro do Trailhead agora já tem todos os módulos, tá bem completo. E eu consigo instalar o pacote gerenciado numa Playground ou numa Developer Edition para conseguir praticar também? Eu sei que a gente está trabalhando em ter um trial para isso. Os parceiros já têm acesso, mas ainda não está disponível para cliente final. Mas aí a gente, claro, sempre tem a opção de falar com o representante, com o AE, o Account Executive da Salesforce, para ajudar nessa parte. Tem a certificação de field service, né? Mas quais os predecessores, o que o pessoal deveria focar para fazer uma prova dessa? O que você pode compartilhar com a gente?
Olha, acho que como pré-requisito é fazer os trailheads, com certeza eles ajudam muito, porque as perguntas eles são um pouco mais teóricas, digamos assim, não entra tanto em configuração como são outras provas, outras certificações, mas é importante ter o conceito de qual a diferença de um caso para uma ordem de serviço, o que é um service appointment, e como funciona a parte de otimização. Então, a minha dica é façam os trailheads, que agora está completo. Na época a gente não tinha tantos, quando foi lançada a certificação, mas agora o time de produto já trabalhou e trouxe todo o material. Está bem bacana. E o que eu tenho que ter antes de tirar ela? Quais são os pré-requisitos? A gente precisa ter o admin, porque ele é o mandatório para tirar a certificação de Service Cloud dentro do modelo, e Service Cloud é mandatório para ter a certificação de Field Service. Bom, e atitudes, livros, podcasts, o que você ouve, o que você anda lendo, o que você deixa aí para os nossos ouvintes e espectadores? Legal. Da parte de Field Service, especificamente, a Salesforce até criou um grupo de LinkedIn, depois eu compartilho também o link. Já tinha um grupo criado do time que era da Click Software, né? Então, super especialistas no assunto, com muito conhecimento e muitas histórias também para contar e colaborar. Então, eu sigo esses grupos, tem bastante conteúdo lá. E também tem, ainda não no Brasil, mas nos Estados Unidos, tem grupos de Field Service, onde basicamente aí todos os players, né, ele é agnóstico em termos de solução, mas que trocam bastante experiência. Então, acho que também é um lugar bem interessante para entender um pouquinho mais detalhes e como funciona esse modelo de atendimento. Santi, sim, fantástico hoje o dia, aí aprendemos muito com você. Como é que o pessoal... Antes, é melhor, Pelé ou Maradona? Eu só vi jogar Maradona, então... Ele que faz diferente, né? Me falaram que o Pelé quase fez um gol muito bom, mas aí só no filme do Pelé. Bom, aí já perdeu um pouco do crédito aqui, né? Mas fazer o quê? Vamos lá, né? Mas como é que o pessoal encontra você? LinkedIn, e-mail, Slack, estão todos os canais disponíveis, WhatsApp também, se tiver alguma dúvida, precisando de alguma ajuda, te passa todos os contatos. Beleza, vamos deixar então aqui nos comentários aqui os seus contatos aí para o pessoal te achar, tá bom? Fechado. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks, seja pelas nossas redes sociais, fanpage, no Facebook, Instagram, Twitter. Tudo é @salescast e @canal Salesforce Brasil. Manda lá para a gente lá que a gente gosta de ler tudo. Bom, adiciona a gente lá também no LinkedIn. Meu é facinho, Thiago Schmitz, Thiago com H, e Schmitz é SCHMITZ. Desde criancinha, escrevo assim, sem errar. Então, é tranquilo. Né? E como é que fazem para te achar? Eu também, Tio. Não é desde criancinha, mas é facinho, facinho. Guilherme Monteiro, Salesforce, vai me encontrar em qualquer lugar do planeta, ou o canal Salesforce Brasil também, muito fácil de me encontrar. Boa. E adiciona lá também os nossos amigos, o Felipe Moreno, é assim que se escreve mesmo lá no LinkedIn, no Clubhouse, o Bruno Passos, a Rafaela Monteiro lá no Instagram, que é Rafa CL Monteiro, que você vai encontrar ela lá, que é a nossa editora-chefe aqui do canal Salesforce Brasil e do Salescast. Tá? Bom, esse episódio foi um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultorias em TI com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar resultados com agilidade nos projetos Salesforce, integrando com outras tecnologias. Conheça a InnoLevels. Queria agradecer também aos nossos parceiros da Watsly, que se juntaram aí recentemente a nós. E para você, ouvinte, que estiver ouvindo esse episódio aí pelo Spotify, não esqueça de ir lá, clicar no botão seguir. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá as suas 5 estrelinhas e comentário que a gente lê tudo. Santiago, muito obrigado. Realmente foi muito bom. Quero agradecer aí todo o seu tempo, aí sua aula hoje para a gente. E Obrigado a vocês está pelo convidado convite. aí previamente para voltar.
Claro. Vamos lá, tamo junto. Obrigado, Santi. Até mais, Valeu. Trailblazers. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.